Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Stream, primeira temporada. E hoje eu recebo aqui meu convidado mais que especial, Rodrigo Bissa, grande empresário do mercado, especialista no sertanejo e um conhecedor profundo aí dos meandres aí do mercado. E hoje a gente fala justamente dessa variável aliada ao risco do nosso algoritmo, que é o mercado. Então, para você que segue a gente, vai estar disponível, né, esse episódio em áudio no Spotify e também em vídeo no YouTube. Então você pode escolher a sua plataforma preferida. E para você que ainda não segue a gente, siga nas nossas redes sociais. Por vídeo vai estar em o link aqui embaixo em algum lugar. E a gente espera vocês lá. Rodrigão, mais conhecido como Bissa, assim, né? A pandemia, o negócio não tá fácil. Principalmente no nosso setor, né? Mas, poxa, primeiro, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que, cara, a sua agenda é super, né, concorrida, ainda mais com o Rodolfo ali no Big Brother, né? Bombando música em primeiro lugar. Então, poxa, obrigado pelo tempo, Rodrigão. Eu que agradeço o convite de poder, né, dividir um pouco aqui do pouco que eu sei. Obrigado pelas palavras aí a meu respeito e espero que seja produtivo para quem está nos escutando e também está nos assistindo. Show de bola, pô, tenho certeza, cara. Hoje a gente vai falar sobre mercado, né? E que é um tema assim que não é tão difundido assim entre os artistas, né? Talvez entre os produtores. É um tema que ele é mais superficial, não é tão aprofundado, né, nas rodas. Mas eu queria trazer algumas provocações aqui, também algumas sugestões, né, de caminhos para que a gente converse e para que a gente explore de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é assim, a gente costuma olhar para uma carreira artística e achar que aquilo é uma coisa só, né? Mas a gente gosta de dividir essa carreira basicamente em 4 ativos que são trabalhados no artista, né? A imagem dele, que você vende a publicidade, a música, né, o fonograma, que é a parte do streaming, as receitas de streaming, a obra, né, que aí a gente está falando da parte autoral, né, e os shows, né, aquilo que na verdade é uma consequência, né, que resulta nos shows. São 4 mercados muito diferentes, né? Sim. Que funcionam diferente em cada um deles. E eu queria entender assim, como é que você enxerga hoje, com essa modernização, com tudo que vem surgindo, essas novas siglas que a gente vai citar, da digitalização, da tecnologia, como é que isso está afetando, na sua visão, ou vai afetar esses 4 mercados, né, que são ativos de uma carreira artística? Então, o mercado de uma atuação artística, né, e especificamente na onde eu me incluo como um gestor de carreiras artísticas, que é assim que eu me enxergo, na verdade, não como um empresário ou qualquer outro tipo de nomenclatura que o mercado vem a dar. Na verdade, tudo começa principalmente pela identificação do talento, né? Então, isso é muito feeling, é uma coisa completamente subjetiva e não tem como você muito explicar, né? É um pouco da vivência do mercado, é um pouco do que cada um tem como história. Por vezes é uma sorte de alguém que conheceu um talento e ali resolveu investir. Mas quando você identifica esse talento e começa a trabalhá-lo, seja de que forma for, eu acredito que esse talento, assim como qualquer arte que se faça, ele tem que ser feito com a verdade dele e não imputada por terceiros ou pelo mercado mesmo. Pelo que o mercado está acontecendo e ele tentar ir naquela onda. Quero que ele seja igual àquele cara que está fazendo sucesso. Exatamente. Só para ele pegar uma onda de mercado que já está rolando. É pedir para um pintor que pinta azul e branco fazer um quadro vermelho. Sim. Né? Não é a do cara. Perfeito. Então eu acredito muito na verdade, que o artista tem que vender a sua verdade. Ou seja, ele tem que ser ele e ele é aquela verdade ali, porque não adianta. Vez ou outra ele vai buscar a verdade e a vertente dele
E talvez esteja ali o talento e o sucesso dele, vamos dizer assim. Sim. E esses 4 pilares, vamos dizer assim, que são pilares de faturamento para os artistas, né, obviamente estão completamente ligados e dependentes um do outro. Né? Por exemplo, o principal ativo que um artista tem no nosso ramo em específico, que são cantores, é a música, sem dúvida nenhuma, e tudo parte daí, né, na verdade. Então você primeiro acredita no material que aquele artista, no caso o cantor, tem como portfólio, né? Então ele é um excelente cantor, ele tem uma boa imagem, enfim, isso tudo são características básicas. Porém, ele ter o insumo principal, que é a música, sendo ele o próprio compositor daquela música, ou seja, ele é autofornecedor do seu principal ativo, que é a música, isso faz toda a diferença. Então você tem aí um cara que, além de cantar bem, que além de ter uma boa imagem, ainda é o próprio compositor, pelo menos no início da carreira dele, né? Porque depois você tem um mercado gigantesco de compositores e ótimos compositores. A gente gosta de dizer que o artista ele tem que obrigatoriamente ter uma dessas 2 qualidades. Ou ele é um excelente compositor, ou ele é um excelente escolhedor de repertório. Exatamente. Né? Que tudo nesse mercado musical sempre será a música, né? Que é a matéria-prima, né? Existem alguns ditados, algumas frases ditas do tipo, não importa a música, importa quem está cantando. Eu não acredito nesse formato. É óbvio que depois que você tem uma carreira consolidada, ter uma boa música e não uma ótima música é mais fácil fazer com que ela aconteça. Porque além de você ter o capital de investimento maior, porque você já tem uma longevidade de carreira e, consequentemente, um lucro acumulado durante o tempo, você tem uma força de investimento maior e vai conseguir pulverizar melhor aquela música. Mas você, sendo um artista iniciante ou até mesmo intermediário, ter uma ótima música vai fazer toda a diferença. Né? Então, esses 4 pilares, como a gente estava dizendo, sem dúvida nenhuma, você tem a parte de faturamento muito importante, ainda mais no tempo em que a gente vive hoje da pandemia, que é o videofonograma e o fonograma, né? Que são especificamente as músicas gravadas, seja em formato vídeo ou áudio. O sertanejo tem muito a tendência da gravação sempre de videofonograma, né? Porque você já explora a imagem com o áudio, por diversos fatores, acredito eu. O principal deles é porque, como a capilaridade de apresentação do sertanejo é muito grande, né? Você tem festas do interior, você tem rodeios, você tem prefeituras, você tem uma demanda e uma procura muito grande por shows, o tempo desses artistas são menores do que talvez de outros segmentos musicais. E que por esse motivo fazer tudo junto e de uma vez facilita. Mas também porque eles gravam, os sertanejos gravam trabalhos e não singles, como outros segmentos o fazem. Né? Às vezes até lançam separados, mas a gravação é junto, né? O lançamento separado é muito mais uma estratégia de aproveitar melhor, né? De aproveitar melhor e você ter maior, como eu vou dizer, você tem melhores números digitais hoje, lançando isso subdividido durante o ano. Você tem lançamento o ano inteiro, você tem audiência e você tem recorrência o ano inteiro de lançamento, e com isso você tem maior atratividade de pessoas novas para conhecer o seu trabalho. E os algoritmos das plataformas trabalhando a seu favor, vendo que você está gerando conteúdo, apresentando para cada vez mais pessoas. E com isso você aumenta os seus números de streaming, que por consequência aumenta o seu número de faturamento por videofonograma, e uma coisa puxa a outra. E acho que por último a gente não falou dos shows, né? Os shows a gente está há 1 ano, né, sem poder fazê-los. Conseguimos uma receita que funcionou muito bem, que foi muito bem sucedida, que foram as lives, para substituir parte, mas isso... E que eram explorados, na verdade, a imagem do artista, né? Exatamente. Que eram, os valores altos ali eram de publicidade, né? E não de fato de ticket vendido por acessos. Né? Você conseguia o faturamento para aquela live, custear o custo dela e porventura sobrar algum tipo de lucro ali em cima de publicidade. Ou seja, artistas que têm
ou teria uma boa imagem perante o mercado como um todo, conseguiu realizar isso. Artistas menores tiveram lá o seu momento e a sua divulgação. Tiveram artistas que se aproveitaram muito bem das lives para se posicionar no mercado. Perfeito. Olha, eu existo agora por causa das lives e porque cantava demais, porque teve uma audiência inesperada e gigantesca e todo mundo começou a olhar para aquele artista. E isso aconteceu durante a Aproveitando para quem está assistindo esse episódio e não assistiu o do Storytelling, a gente fala justamente da construção da imagem, a importância e como é que você atrela, né, isso ao storytelling do artista. Mas, diante de tudo isso, que a gente, com certeza, sensacional, assim, o artista que tem a sua essência, a sua verdade, isso reflete no posicionamento, no conceito dele como artista, agregando na imagem. Se ele tem a verdade, canta a verdade, os fonogramas e a parte de obras, ele consegue ter um faturamento, né, um comportamento positivo, e isso reflete numa demanda natural de shows. Sim. E você vê isso mudando nesses últimos anos, né? Como é que você enxerga esses últimos 10 anos, a transformação que foi, né? Era mais fácil construir uma carreira 10 anos atrás ou é mais fácil construir uma carreira hoje? Quais são as diferenças na sua visão? Pergunta boa, né? Se tivesse a receita, a gente não errava nada, né? Mas enfim... A pergunta de $1 bilhão. Eu acredito assim, a gente tem facilidades há 10 anos atrás que não existem mais hoje, e dificuldades que haviam há 10 anos atrás e que não existem mais hoje. Posso citar que o mercado hoje é muito mais on do que off, do que era há 10 anos atrás. O mercado em faturamento de streaming, né, vindo de todas as plataformas de áudio, bem como as de vídeo, citando o YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music e demais, era muito menor há 10 anos atrás do que representa hoje. Sim. Então isso fez com que o mercado fonográfico hoje esteja muito mais robusto, mais forte e mais agressivo em relação ao investimento, para fazer com que esse mercado da música seja cada vez mais forte. E com certeza será, porque ainda é muito pequeno o consumo digital perante o número da população brasileira ou mundo, né, que utilizam essas plataformas para consumo de música, né, e que pagam por esse serviço, né. Então você tem essa facilidade hoje, mas lá atrás você tinha uma facilidade de pulverização da sua música, porque já existia o YouTube, e ele já começava há 10 anos a mostrar alguns artistas e potencial de fazer com que aqueles artistas começassem. Eu mesmo, eu e o artista que eu agenciava naquela época, que é o Lucas Luco, nos aproveitamos desse momento do YouTube, daquele boom do YouTube há 10 anos atrás, e foi ali que o Lucas apareceu para a grande mídia e para o grande Brasil, e depois as coisas acabaram acontecendo. Ele era o começo do Facebook também, né? Uma coisa já assim, era um pouco depois. É porque na verdade a gente se conhece, a história é que a gente se conhece pelo Facebook, e aí a gente passa a conversar e faz essa sociedade. Então, naquela época, por exemplo, ainda não existia a força do streaming dessa forma, então a gente utilizava um mercado muito mais off, ou seja, era 1 milhão de CDs para serem distribuídos, né? Então você colocava 1 milhão de CDs dentro de 2 vans e punha para rodar o Brasil. Acabou. O CD ainda ia no carro, ainda existia o toca-CD nos carros. Hoje eles saem da concessionária até sem toca-CD. Uma pergunta, você ainda prensa CD hoje dos seus artistas para distribuir? Zero. Porque eu ainda vejo alguns escritórios, cara, que ainda prensam CDs e vão com van e vai distribuir. Então, eu não acho que estejam errados. Eu acho que é uma questão de estratégia. Né? Eu acredito que existem regiões que ainda o CD funciona muito bem. E essas regiões ainda consomem esse tipo de mídia, porque para isso você precisa ter o som no carro que comporte a mídia CD, né? Só que eu acredito que é uma questão além de estratégia de retorno. Então eu prefiro hoje investir em fazer com que a música chegue às pessoas
de uma forma digital, porque eu vou ter retorno com isso pela remuneração dos streamings pelos vistos números ou escutados, do que meramente um CD onde eu só investi na mídia, entreguei e não tenho retorno direto por estar divulgando a música. Eu tenho subjetivamente um indireto quando eu for realizar o show naquela cidade onde aquele CD chegou, e a bilheteria pode vir maior por ter sido feita uma divulgação física ali. Sim, sim. Mas com esse crescimento que o digital vem tendo, cada vez mais ele entra com força na casa das pessoas, e eu, é uma questão pessoal, acredito que estar para as pessoas no digital já substituiu estar fisicamente. Eu acredito nisso. Mesmo no interior, então, daquelas estados ou cidades que são muito mais, não são tão atualizadas ou evoluídas. Aí é o que eu disse, é uma questão completamente estratégica. Compensa financeiramente na ponta do negócio você ir lá nesse interior que moram poucas pessoas, numa cidade de 20 mil habitantes, aonde eu não vou fazer um show? É isso. Negócio, investimento versus retorno, não vale a pena. Perfeito. Agora, existem outras maneiras de você chegar para essa pessoa. O cara não tem as plataformas digitais e ele só escuta CD e você não entregou o CD para ele, mas ele tem televisão na casa dele. Tem. Ele assiste a Globo, ele assiste o SBT, a Record, enfim. O seu artista, então, tem que chegar de alguma forma dentro da casa daquele cara. Seja a imagem, para depois capitalização de publicidade, por aí vai, ou seja, dessas outras formas. Ou seja, você tem que estar com o 360 muito bem desenhado, muito bem coberto, para que você esteja também nesse interior, para essa cidade de talvez um PIB muito pequeno e que não haja condições de contratação de um show lá. A minha tendência, assim, é enxergar que antigamente era menos democrático, né? As pessoas tinham menos acesso, muitas pessoas até, não sei se exatamente há 10, mas talvez um pouco antes, elas tinham que esperar para passar aquele clipe na MTV ou em alguma outra, no Multishow. Ele tinha que pedir na rádio, né? E aí meio que assim, os veículos de massa grande, quem tinha acesso e tinha o poder para colocar aqueles artistas meio que influenciava ali os ouvintes. Hoje não, hoje o usuário, o ouvinte, o público, ele acessa o celular dele, ele ouve muito mais a playlist, o que ele gosta, ele procura, ele vai atrás dos artistas novos, ele fica mais no mundo paralelo democrático, então ele não é, hoje não é tão, é claro que ainda é influenciado pela grande mídia, e a gente está aqui, inclusive, o fenômeno, né, que está acontecendo com a música do Rodolfo, né, do Israel Rodolfo, né, e que tem o poder que a mídia aberta, grande ainda tem. Tá escancarado para quem quer ver essa estratégia que foi feita, que sem dúvida nenhuma, a força que um programa de uma rede nacional, de uma TV aberta, impulsiona a carreira o que for, seja um produto, os patrocinadores, enfim, e inclusive a música. Perfeito. A gente gosta, assim, Pissa, de olhar para o mercado sobre 8 macro critérios, tá? Quando a gente está olhando para o mercado. E eu vou falar um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente, quais são esses 8, porque eu quero perguntar para você, minha próxima pergunta vai ser: o que você olha para o mercado? Quando você vai fazer uma estratégia de um artista, quando você vai tomar uma decisão, você olha para quais desses critérios, o que você acha mais importante, onde você assume mais riscos e menos riscos? Então, primeiro, a gente sempre fala do tamanho daquele mercado. E quando a gente fala mercado, estamos falando de um nicho específico de um artista. Qual é o tamanho? Segundo, qual que é a saturação, né? Qual que é a quantidade de... A gente não gosta de falar concorrentes porque a gente não acha que música tem concorrência, tem alternativa. Então, qual que é a quantidade de alternativas, né, de artistas lutando por espaço? Terceiro, tendência. Né? Dá pra ver claramente quando existe um movimento, né, uma tribo consumindo, né, um movimento acontecendo que está levando aquele gênero, né, em ascensão, ou aquilo que já está saturado, já está estagnado, ou até aquele que está em declínio. Né? Tendência.
Sazonalidade, o quanto que as estações do ano, e o Brasil, um país continental, que são vários países, né, dentro de um só, influenciam, por exemplo, em um gênero específico. Por exemplo, o axé, que funciona muito bem no verão, mas no resto do ano ele atua muito mais fora, né, de bilheteria, mais corporativo, social. Então, a sazonalidade. Quinto, comportamento. Qual que é a capilaridade? Aonde que esse gênero é forte? É na publicidade, nos shows, no streaming, por isso tem artistas mais digitais, outros mais performáticos. Preço. Qual que é o valor de cachês que são, em média, né, comercializados e aplicados ali naquele tipo de gênero? Acesso. Qual que é o grau de dificuldade que um artista tem para ele se inserir ali naquele, né, naquele movimento, né? E por último, maturidade. Quando a gente olha, por exemplo, para um gênero musical e vê ali, por exemplo, aqueles figurões, artistas que estão consolidados, estabilizados e representam já uma geração, né? Que aquilo é estável e que existe um plano de carreira para aquilo. A gente olha sempre para esses 8, quando a gente vai olhar para o mercado e fazer uma avaliação, a gente olha para esses 8 critérios, macro critérios. Sim. O que você olha quando você vai tomar uma decisão, vai fazer um planejamento, vai tomar a decisão ou de contratar um artista novo, ou de lançar um novo produto, gravar uma nova música? O que você olha? O que é mais importante para vocês? De uma maneira geral, independente do gênero musical, porque hoje o escritório agencia, na sua grande maioria, sertanejos, mas também já tem artistas de outros gêneros, e isso a gente quer que seja uma tendência do escritório em específico, pelo fato única e exclusiva que a nossa espinha dorsal enquanto Noise Music é gerenciar carreiras. Perfeito. Independente de que gênero musical ou até de que gênero artístico seja. Perfeito. Né? Eu acho que o leque dessa forma fica mais aberto. Mas a primeira coisa, e obviamente tudo começou com a música, é sem dúvida nenhuma o talento. A primeira coisa que se olha para descobrir o artista. Feito isso, você tem que ter um planejamento muito bem feito, principalmente no gênero sertanejo, de investimento. Porque sem dúvida nenhuma se tornou o que tornou no Brasil em função do investimento feito para que isso acontecesse e do reinvestimento que é feito depois que ele acontece como artista. Nunca para. Nunca para. E se você acompanhar a história da música, principalmente no Brasil, você vai ver que alguns gestores artísticos talvez tenham falhado nesse processo de reinvestimento, de criação de novas alternativas, de novos momentos. Então você vê, por exemplo, artistas do sertanejo gravando um trabalho de DVD todos os anos e com milhões de reais investidos para se gravar e milhões de reais investidos para se lançar aquele investimento. Pô, mas e isso retorna? Esse investimento vale a pena? Essa é a grande pergunta também. Porque isso aqui é uma empresa e a natureza de toda empresa é o lucro. Né? E é assim que é, mesmo sendo em carreiras artísticas. Aí que vem um pouco da expertise que o tempo te traz em estar atrás de algumas carreiras, os erros principalmente, e obviamente os acertos de terem sido feitos alguns tipos de investimento para que aquilo retornasse. Então, todos esses 8 pilares que você disse são de suma importância, e todos eles são observados a seu dado momento, mas hoje no mercado eles são muito mais analisados de forma subjetiva, vamos dizer assim, por todos os profissionais que envolvem o mercado, do que, por exemplo, dessa plataforma que seria e que é muito interessante para que você tenha dados reais do que pode acontecer. Perfeito. Porque as coisas acontecem nesse mercado de forma subjetiva. Ainda, muito, sem dúvida. Você vai aprendendo que com o tempo, mesmo o seu feeling te dizendo que aquilo vai dar certo, pode dar errado. Sim. Né? E às vezes o seu feeling falando, cara, não é muito por aí, e de repente ele te surpreende. Né? A música tem muito disso, ela não existe uma verdade absoluta na música. Sim. Né? Não, infelizmente, o que deu certo para um pode não dar certo para outro, mas pode dar certo para outro. Sim. E é muito doido, porque não dá para você explicar. Por isso que a gente gosta de aliar o feeling, que a gente acha que é fundamental, sem dúvida, imprescindível na música. Sem dúvida. Mas a gente gosta de aliar o feeling
aos dados. Sim. Para que você tome uma decisão mais embasada e estruturada. E até existindo uma metodologia para dar embasamento a todos esses pensamentos e uma resposta em números do que subjetivamente para nós é fácil entender, mas para quem está de fora não, é sem dúvida nenhuma ótimo. Né? E o que seria o mundo perfeito, vamos dizer. Exato. E assim, minimiza erro, minimiza a possibilidade de você estar acreditando numa coisa que você acredita ser daquela forma que na verdade não é. Né? Exatamente. Poxa, você é a prova viva daquilo que a gente também acredita, que muita gente alia somente a sorte, a estrela, né? O cara deu sorte, né? O cara ele tem uma estrela, não dá para explicar. Mas existe um padrão. Sim. Existe um padrão. Você olha para várias carreiras, existe um padrão. E você identificar esses padrões, quem identifica consegue replicar, não de forma exata, porque a mesma receita não funciona para todos. E cada um é cada um. Cada um é cada um, mas tem um padrão, um macro, que já te elimina 50% do erro. Sem dúvida. Que é o que a maioria das pessoas batem nos erros e aí desistem. Né? E você é a prova viva. Sim. Porque você fez com um lá atrás, fez com outro depois, e fez com outro depois, e continua fazendo. Estou tentando. Continua fazendo. Então isso é muito legal entender que existe sim um padrão, é replicável, é claro que existem, né, essas especificidades de cada um, sim. Mas essa é a luta. Então, dos 8 macrocritérios, né, do mercado. Então, tamanho, saturação, tendência, sazonalidade, comportamento, acesso, preço e maturidade. Tem algum desses que você fala assim, cara, isso aqui é o que me move para eu estar em um business? Tem que ter tamanho, senão eu não entro. Tem que ter um comportamento de algo que eu tenho expertise, senão eu não entro. A tendência tem que ser positiva, não entre em coisas que já estão com tendência, ou então, não, eu crio a tendência. Tem algum desses que você olha especificamente? Não, sem dúvida nenhuma, se for ainda subjetivamente, pessoalmente e empresarialmente, sem dúvida nenhuma a tendência. Né? Não dá para, mesmo que seja um talento fora da curva e a certeza de que aquilo ali, se eu lançasse isso daqui, daria muito certo e tudo, mas a dificuldade da tendência do mercado estar em outra onda, às vezes te impede de ter a coragem de poder fazer aquele investimento e despender aquela energia, não sei se essa porra existe. Esse é corte. E você colocar toda aquela energia em uma carreira onde talvez, mesmo sendo um grande talento, não vai acontecer, porque não existe um mercado favorável para que aquilo aconteça. E não quero aqui cometer nenhuma injustiça e dizer que esse ou aquele, aquele nicho musical esteja nesse momento num bom ou num momento ruim. Mas a gente sabe, né? E eu acho que isso é claro para todo mundo. É cíclico, né? Ele vai passando por momentos bons, ruins, e todos são assim, né? Fazendo um parêntese em relação ao estudo, o que me chama muita atenção é o quão forte ficou o mercado sertanejo com a estruturação que fez para poder ter o que tem hoje, né? Então você identifica uma questão administrativa muito robusta, né? De que realmente alguns escritórios de artistas são especializados e sabem fazer o game e que trabalham de forma 360 muito bem feita, né? Você tem uma capilaridade de apresentação maior do que qualquer outro ramo e que por vezes um ou outro ramo musical acaba entrando e se aproveitando dessa capilaridade, porque está numa tendência de momento que aquilo ali entra, por vezes foi o funk, por vezes nesse momento a gente vive o forró num ótimo momento musical, enfim. Mas eu acredito que a força que se criou no mercado sertanejo, em todos os aspectos e principalmente o mercado como um todo entende que se não houver reinvestimento, mesmo em um grande artista, e de forma a fazer com que ele sempre esteja em evidência, seja onde for, diferencia o sertanejo de todos os demais.
né? Essa é a minha visão de 21 anos de carreira estando trabalhando com isso, que eu acho que o sertanejo se tornou o que tornou por isso. E por isso tantos artistas sertanejos. E claro, é uma vocação do país também, um país com economia muito voltada para o agro, que você tem um interior gigantesco, né, que as capitais estão mais para dentro, vamos dizer assim, do que, por exemplo, está São Paulo e Rio, e Belo Horizonte, como as 3 maiores capitais, e por aí vai, enfim. É um país muito interiorano. Sim. Né, de pequenas e médias cidades que têm uma capacidade de realização de eventos e que, na sua maioria das vezes, são sertanejos. Né? Exatamente pelo fato de terem essa cultura desde que a música surge, a música sertaneja ou a caipira surgiu lá atrás, surge com muita força e era a identificação das pessoas do interior. Total. Porque foi uma coisa do interior para a capital, né? Foi o contrário. Quando na maioria das vezes é ou com produto ou com serviço, seja o que for. A música, a sertaneja principalmente, foi o caminho inverso. É legal que tem essa parte cultural que é muito forte, né? O sertanejo, do forró, do samba, o funk que veio criando, né? E veio ganhando espaço. E quando existe essa parte cultural, se perpetua, né? Então o rock ele enfraqueceu muito porque não é cultural do Brasil. O rock ele é inglês, né? Dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Vem as tendências. E nós temos ótimas bandas de rock. Eu sou um fã incondicional do rock, tanto muito forte para mim a tendência dos anos 60, 70, dos ingleses, dos americanos, enfim. Mas, por exemplo, cadê... Lógico que eu não quero comparar, né? E não quero que ninguém seja igual, exatamente porque cada um tem o seu talento, como eu já disse. Mas cadê as novas bandas de rock que são tão boas, e eu conheço algumas, inclusive, nessa nova onda mercadológica, por exemplo, como foi aqui atrás, Charlie Brown e outras tantas, né? O Henrique Portugal, do Skank, ele é um dos nossos sócios na Stream, e a gente conversa muito sobre isso, cara, muito, né? O Skank, poxa, que banda sensacional, basicamente quase unânime, né? Acho que é uma banda que tem um histórico incrível, assim, né? Uma carreira super, né, honrosa. E ele fala do comportamento das bandas do pop rock, né? Do rock, que, né, o comportamento de lançamentos, né? A aversão a gravar músicas de outros compositores e ser muito mais dependentes da própria composição, da sua parte criativa, né? Então muito disso foi de fato, né, diminuindo, né, as oportunidades mercadológicas para que eles perpetuassem ou criasse um grande movimento exatamente, isso mercadologicamente dá pra gente, né? Porque quanto mais artistas você tem dentro de um gênero, a maior a possibilidade de você estar sendo tocado por um maior número de pessoas. Exato. Então, se você tem 1000 artistas daquele segmento contra um que tem 1 milhão, o 1 milhão vai estar sendo mais ouvido. Tem mais contratantes, tem mais público, tem mais oportunidade, mais tudo, né? E é uma pena, porque num país de tantos talentos e também no rock, é uma pena não termos hoje uma representatividade forte no rock, como tem em outros gêneros e principalmente no sertanejo, né? Legal, você fez um comentário muito bacana, que você falou, poxa, o forró vive um grande momento. Sim. E isso a gente atrela muito a... tem um dado, eu vou ter que colocar na legenda aqui que eu não lembro a fonte, tá? Mas um dado que, no final de 2019, nós tínhamos no Brasil 200 milhões de smartphones e apenas 5% desses smartphones ou dos usuários tinham uma conta premium em algum serviço de música, que pagavam uma assinatura. 10 milhões de assinantes. 5%. Então, é um mercado gigantesco ainda para ser explorado, é embrionário. A América Latina foi a que mais cresceu agora na última pesquisa mundial, né, de música, foi o que mais cresceu na América Latina. E muito disso, né, a gente acredita que também o Brasil como um todo, o Nordeste,
veio cada vez mais ampliando, né, a utilização desse tipo de serviço de streaming, do Spotify, o que começou a difundir mais os artistas que já existiam lá, né? Eu tive a oportunidade de morar 2 anos lá em Fortaleza, com o pessoal lá da A3, um abraço aí, Carlinhos, Isaías, todo o pessoal, cara, maravilhoso. Um abraço para todo mundo. Uma escola sensacional, incrível, assim, aprendi em 2 anos, assim, parece que eu vivi 10 anos em 2 ali. Sim. Foi uma escola incrível para mim de aprendizados ali com eles. E, poxa, é muito volume de show, muito artista, mas nacionalmente naquela época ainda, foi entre 2015 e 2016, não tinham tantos representantes, era o Safadão e o Aviões, depois separou e virou Xande, né, e Solange, mas você vê que a escala, né, o ganho de escala de uso dessas plataformas, né, e a proliferação, a representatividade que começa a ter um impacto no mercado como um todo. O quanto o forró, cresceu, né, com Barões da Pisadinha, com o Mano Walter, agora com o Tarcísio Acordeon e aí vários outros, o quanto que eles estão presentes hoje nas plataformas, né, influenciando tudo isso. E esse movimento, né, das tribos, do comportamento, então isso é uma coisa muito bacana que você comentou. Eu queria te fazer agora uma última pergunta, Bissa. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora, seja um empresário de música, um dono de uma produtora, ou um artista que é o seu próprio empresário, que está empreendendo, começando na música, se você tivesse que dar um conselho para ele, olhando para o mercado, assim, uma dica de mercado, o que você diria para eles? Qual conselho que você daria? Onde que ele deveria dar mais foco, mais atenção? O que eles deveriam fazer? Complicado, né? Fosse bom a gente vendia a receita. Mas eu acho que a palavra mais importante e que foi a que eu utilizei para a minha vida para conseguir conquistar os objetivos que eu havia traçado foi a perseverança. Eu não acertei todos os passos. Na verdade, eu mais errei do que acertei. E eu acho que foi isso que me fez estar aqui, né? Não que isso seja maravilhoso ou que seja ruim, mas foi o que me trouxe até aqui e hoje, em todos os sentidos da minha vida, eu estou melhor do que eu estive ontem. Então, para mim, isso é uma vitória, assim. Então, acho que a perseverança seja para um cara que quer gerir carreiras, empresariar artistas, é perseverar, porque não vai ser fácil, né? E para o artista da mesma forma, só que eu vou usar um exemplo, porque eu acredito que muitas pessoas, quando olham para o sucesso, ele é tão rápido quando ele acontece, que é uma virada de chave, que algumas pessoas não enxergam tudo que aconteceu dali para trás. E falam, nossa, cara, esse cara apareceu ontem e já está estourado. Exatamente. Ele apareceu há 20 anos atrás. Exato, tá lutando. Só que como ele não era conhecido, você o conheceu há 2 meses e aí ele estourou. Né? Um exemplo hoje, que de dentro de casa eu posso falar com mais propriedade, é o próprio Israel Rodolfo. Israel Rodolfo é uma dupla de 25 anos de carreira. Eles começaram com 7 anos, formaram dupla por uma colocação do pai do Rodolfo, que é o Juarez Dias, que é um professor dessa perseverança, dessa resiliência, e que já passou por uma série de dificuldades e sempre continuaram acreditando. E depois de 25 anos de carreira, chegou o melhor momento deles. E longe de mim falar que os moleques hoje são maior sucesso e isso, aquilo, mas contra números não há argumentos. Hoje eles têm a música mais tocada do Spotify, do streaming, no top 200 mundial, na Billboard, enfim. Isso é uma conquista muito forte para um artista, muito expressiva para um artista. E esses caras sofreram pra caralho. Para chegar onde eles estão, eles sofreram muito. Então, assim, para esse artista em início de carreira, saiba que pode ser que aconteça em 1 ano, mas com certeza, se fosse para eu apostar, 99% das vezes vai acontecer depois de muito tempo. Muito. Mas existe 1%. Existe. Assim como dentro de casa também, no primeiro disco, com 6 meses de trabalho, nós lançamos o Lucas Luco e com 6 meses de trabalho,
se transformou em um artista nacional e a coisa acabou acontecendo. Então são dois opostos de carreira que eu acho que exemplificam bem isso. Mas para os artistas fica mais uma dica, vamos dizer assim, que nunca houve para o mercado da música uma democracia tão grande de você poder mostrar o seu trabalho. Pô, mas eu sou minúsculo, como é que eu vou mostrar o meu trabalho no YouTube se eu sou tão pequeno contra um cara que tem milhões de inscritos? A sua música subir ali e você fazer com que ela apareça para milhões de pessoas, ela já está. Agora você tem que achar maneiras de fazer com que essas pessoas te vejam. Né? Foi assim, por exemplo, que eu vi o Lucas Luco, um vídeo postado no Facebook. E foi a partir desse vídeo que eu acreditei na carreira dele. Né? E já aconteceu com outros artistas também, tá? Em que eu já fiz parte da gestão, hoje nem estou mais, que é inclusive para mim uma força da natureza, como é da Aylara, por exemplo, né? Que é um artista que eu empresariei durante algum tempo e que também foi através de um vídeo que me enviaram no WhatsApp. Então, enfim, nunca houve uma democratização tão grande de você divulgar o seu trabalho que não seja a internet. Então, não sei se ficou bem explicado, mas a internet é, sem dúvida nenhuma, a melhor e a principal ferramenta que esse artista tem que utilizar para divulgar o seu trabalho. Perfeito, perfeito. E eu aliar exatamente essa oportunidade de momento com resiliência, perseverança, frequência e consistência. Exatamente. Se não tiver frequência e consistência, né, as coisas se perdem. Né? Isso não é só porque está começando. É para todos. A frequência e a consistência de lançamentos musicais de artistas consolidados é que faz com que eles fiquem em evidência. Perfeito. Né? E sem dúvida, tá aí os números, comprovam os algoritmos e por aí vai. Exato, é só parar que você vê o efeito na folha de receitas. Né? Exatamente. Parou, caiu. Bissa, cara, tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, cara. Tem muito mais, tenho certeza, mas hoje falando de mercado, espero que todos vocês tenham gostado. Para quem ainda não segue a gente, sigam nas redes sociais STRM. Procura lá no Instagram, aqui no YouTube ou no Spotify e até no LinkedIn, tá bom? Os links estão aqui. Mais uma vez, obrigado, Bissa, e a gente se vê no próximo episódio.